Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a necessidade de nós termos uma vida de constante oração. De que maneira que Deus transforma realidades quando nós oramos com verdade, com sinceridade e com fé. Que coisas que através da fé nós conseguimos alcançar, verdades, realidades que nós conseguimos mudar através de uma oração com fé, uma oração sincera, e como é importante nós termos esse relacionamento diário com Deus, algo que deve entrar na nossa rotina para que a gente comece a ver os frutos desse movimento. Antes de nós começarmos a leitura bíblica de hoje, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, porque dessa maneira você não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que nós colocarmos aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma história que está relatada no livro de Gênesis, no capítulo 24. Para quem não está familiarizado com a Bíblia, Gênesis é o primeiro livro. Logo quando você abrir a sua Bíblia, você vai achar o livro de Gênesis. No capítulo 24, mais precisamente a partir do versículo 12, nós vamos começar a ler do versículo 12 até o 14, primeiramente, do 12 ao 14. Nós vamos ver que depois que Abraão manda que o seu servo, o mais antigo da sua casa, aquele servo confiável que cuidava de todas as suas coisas, ele manda que esse servo vá e faça uma viagem até a cidade onde moravam os parentes de Abraão, porque era dali que ele queria escolher uma mulher para se casar com o seu filho Isaque, que já estava na faixa de 40 anos de idade. Abraão já estava muito velho e ele sabia que logo ele iria partir e ele queria deixar o seu filho casado com uma boa mulher, uma mulher que tivesse a mesma fé que eles e que adorasse o Deus de Israel, o Deus de Abraão. As mulheres que viviam ali, aonde Abraão estava, eram mulheres que adoravam outros deuses, elas tinham outra cultura e ele não queria tomar mulher para Isaque daquelas dali, das suas vizinhas. Então, olha o que o texto está dizendo a partir do versículo 12 até o 14. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Aqui nós vemos claramente que o servo de Abraão, antes de tomar qualquer decisão, ele se coloca a orar a Deus. E ele pede: Senhor, que a mulher a quem eu pedir água, e ela me responder, bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos, que seja essa mulher que o Senhor preparou para o teu servo Isaque. Veja que aquele homem agiu de grande sabedoria e responsabilidade, porque escolheu uma pessoa para se casar é tão importante quanto escolher qual lugar que você vai morar. Mais importante ainda do que escolher qual profissão você vai seguir, porque a profissão você pode mudar. Casamento não foi feito para
esse tipo de mudança. Enjoei, não quero mais, vou mudar. Então é de extrema importância saber escolher com quem você vai casar. Então aquele servo, ele agiu com temor a Deus, mas também com temor e respeito ao seu senhor, tanto ao seu senhor Abraão, mas como ao seu também senhor Isaque. E ele vai fazer uma oração antes. Muitos homens, como nós bem sabemos, para escolher uma mulher, bastaria esperar a primeira mulher bonita aos seus olhos, que fizesse o seu tipo, o seu gosto, então ele ia lá investir para ver se conseguia. Esse servo poderia agir dessa forma se ele fosse um homem imprudente, mas ele mostra sabedoria e temor quando ele pede ajuda a Deus. Ele vai pedir: Senhor, eu rogo que o Senhor me acuda, me ajude. Então ele percebe que aquela situação precisava da intervenção de Deus. Já nos versículos de 17 até o 19, nós vamos ver a continuação dessa história. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Essa mulher era Rebeca. Rebeca, de acordo com o texto, era filha de Betuel, que era filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Rebeca era da família de Abraão. A Rebeca foi até o poço tirar água, como de costume entre as mulheres dali. E o servo de Abraão, a vendo, ele faz aquele teste que ele já tinha combinado com Deus. Ele pede para que ela lhe dê água. E ela não apenas responde: bebe, meu senhor, mas ela completa: também darei de beber aos teus camelos. A Rebeca não sabia do trato, do acordo que aquele homem tinha feito com Deus, mas ele sabia aquilo que ele tinha acordado em oração com Deus. Então ali Deus confirmou para ele que Rebeca era a mulher aprovada para casar com Isaque. O texto vai dizer que ela era muito bonita, que ela era virgem, ainda não tinha conhecido o homem. Tudo isso foi um acréscimo que Deus deu a Isaque. Mais para frente vamos ver que o Isaque vai ser consolado pela Rebeca por causa da morte da sua mãe Sara. Então Deus preparou para o Isaque um excelente casamento. Uma mulher temente a Deus, da mesma linhagem, da mesma parentela que Abraão, da mesma fé, dos mesmos costumes, do mesmo povo. Além de ser uma mulher muito bonita, uma mulher que ainda não tinha conhecido homem nenhum, e uma mulher humilde também, que se pôs a dar água para o servo e para os seus camelos. Então veja que a resposta daquele servo foi prontamente dada, atendida por Deus. Aqui nós vemos duas coisas que nós precisamos deixar destacados: a oração e a ação. A oração, ela precisa estar acompanhada da ação. É o mesmo que a fé precisa estar acompanhada das obras. Ou seja, você crê, mas você também tem a atitude. É muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque senão você cai no erro de apenas orar, sentar e esperar que Deus faça tudo. Você vai ficar frustrado.
E por outro lado, você também pode cair no erro de você, com toda a sua força, fazer tudo do seu jeito, mas sem ter orado, sem ter buscado a Deus antes e sem ter investido fé. Você apenas fez o que tinha que fazer ou o que você achou que tivesse que fazer. Você também vai sair frustrado. Assim como a Bíblia nos diz que a fé sem as obras, ela é morta, ela não serve, porque você não pode ficar sentado apenas crendo, você não pode se entregar à preguiça, você precisa fazer a sua parte. Mas, por outro lado, só as obras sem a fé também não adiantam, porque você vai estar dependendo da força dos seus braços e não de Deus. Então você precisa ter um casamento perfeito. Você precisa orar, mas você precisa agir. E eu vou dar um exemplo muito simples. Uma mulher que deseja muito ser mãe, mas até então ela encontra dificuldades para engravidar. Ela deseja muito gerar um filho no seu próprio corpo. Então, o que essa mulher deve fazer? Primeiro, antes de tudo, levar essa questão ao conhecimento de Deus. Ao conhecimento de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, mas Ele deseja que a gente leve a Ele e faça as nossas petições conhecidas a Ele. Ele já sabe, mas Ele deseja que a gente leve o caso até Ele mesmo assim. Então, antes, essa mulher, ela precisa orar, ela precisa levar até Deus essa situação. E crendo que ela já foi ouvida, crendo que ela já foi atendida, agora ela deve partir para a segunda etapa, que são as obras, são as ações, as atitudes. Se ela crê que Deus a ouviu e se ela crê que Deus já atendeu, agora ela precisa fazer a parte dela. Ela precisa buscar meios para que essa criança nasça com segurança e com o conforto que for possível. Ela precisa buscar na casa dela um local para receber essa criança, preparar esse local, preparar as roupas. Ela precisa preparar um carrinho para transportar essa criança. Ela precisa verificar onde ela vai ter essa criança, em que hospital, em que circunstâncias, que medidas ela precisa tomar, de que maneira agora ela vai melhorar a sua alimentação ou os exercícios que ela faz, de que maneira que ela vai preparar o cenário para receber aquela bênção. A gente precisa ter o hábito, isso tem que entrar na nossa rotina. A gente tem que ter o hábito de criar cenários para receber as bênçãos que estamos aguardando. É muito comum ver a pessoa esperando, sentada de braços cruzados, que a bênção chegue. E quando você olha ao redor, não tem nada pronto para receber aquela bênção. Quando Deus colocou o homem no mundo, Ele já tinha preparado um cenário para receber aquele homem. Porque Deus gosta de fazer as coisas em ordem. Deus gosta que as coisas ocupem uma ordem, um cronograma na sua criação. Então Deus, ele coloca o homem no mundo depois de ter preparado um cenário para colocar aquele indivíduo. Quando Deus decide trazer mais alguém ao mundo, dar vida a mais alguém, ele já preparou antes uma mulher, um ventre, um útero, que já esteja maturado na medida certa que possa receber aquela criança. Então, a gente precisa criar esse hábito de criar o cenário antes que a bênção chegue. Isso é uma prova incontestável de fé. Quando você
encomenda uma pizza. Enquanto essa pizza não chega, geralmente o que a gente faz? Prepara a mesa, coloca guardanapo, prato, ketchup, copo, bebida, talher. Você prepara o cenário, porque você está esperando aquela bênção chegar. Você não cogita que pode ser que não entreguem, pode ser que no caminho o entregador tenha um imprevisto e não consiga fazer a entrega. Você não cogita isso. Já é praticamente automático. Você pediu, você prepara aquele cenário, você se prepara. A sua mente já prepara o seu corpo, a sua boca já começa a salivar, a sua barriga de repente já começa a roncar, já começa a preparar um espaço para receber aquele alimento. Você, sem perceber, automaticamente já está preparando um cenário para receber aquela bênção. É dessa forma que nós devemos agir para todas as bênçãos, até aquelas que nós consideramos ser as mais difíceis. A gente precisa lembrar: quem faz o milagre é Deus. Nós participamos com a nossa fé, mas não existe nada que seja difícil para Ele. Deus não encontra dificuldade nas coisas que Ele vai fazer. Para Ele é tudo muito simples, é tudo muito fácil, é tudo muito prático de ser realizado. Ele não vê dificuldade nas coisas. Então, quando nós formos esperar a nossa bênção, a gente precisa esperar não numa ótica de que eu estou fazendo o milagre acontecer. A gente precisa esperar com uma ótica de Deus está fazendo, então já está feito, porque para Ele é tudo muito fácil. É dessa maneira que a gente precisa agir. A gente precisa orar antes de tomar uma ação. A gente precisa ter atitude, porque a oração termina com a ação. A própria palavra oração, ela termina com uma ação. Então, depois que nós oramos, nós investimos a nossa fé orando a Deus, nós precisamos concluir com a nossa ação. Se você precisa muito de um emprego e você orou a Deus e colocou a sua fé, o próximo passo é a ação. Entregar currículo pessoalmente, enviar currículo por e-mail, ir até os locais, colocar em redes sociais, entrar em sites aonde existem vagas de emprego, conversar com conhecidos, divulgar o seu trabalho. Essa é a ação pertinente a você. Acredite, mesmo que você ainda não tenha arrumado um emprego de fato, a parte de Deus já está feita. Acredite nisso. A parte de Deus já está feita. Pode ser que do dia que você orou até o dia que você começou a trabalhar, passaram-se 20 dias, mas creia, no dia de número 1, Deus já estava com a parte dele feita. Esses 19 dias que se passaram, talvez tenha sido você que ou não fez a sua parte, ou fez de uma maneira muito limitada, preguiçosa, ou ainda não era o momento de você conseguir aquele emprego. Porque talvez aquele emprego, no dia 2, no dia 3, no dia 5, no dia 12, no dia 14, ainda não estivesse disponível. Talvez no dia 18, do dia 18 para o dia 19, aquela vaga ficou disponível. Então você precisa entender que quando você ora com fé, acreditando mesmo que Deus está te ouvindo e que Ele já te atendeu, porque Ele quer te dar essa bênção, tenha certeza, Ele já fez a parte dele, já está pronta. Só falta você fazer a sua.
Você pode pedir, aliás, você deve pedir também, que Deus te ajude a fazer a sua parte. Mas o que você não pode é deixar que Deus faça a sua parte também. Porque Deus não quer criar filhos preguiçosos. Deus quer que nós sejamos ativos, que nós sejamos pessoas que produzam e que gerem conteúdo. Então, medite nessa história que nós vimos, de como aquele homem foi prudente, orando a Deus, não escolhendo de uma maneira precipitada, não fazendo as coisas por ele mesmo, do jeito dele, mas como ele orou primeiro a Deus, como ele buscou em Deus a melhor ação, a melhor opção, e como Deus trouxe esse desfecho para a vida de todos eles, porque através de uma oração todos foram abençoados. Isaac recebeu uma bela esposa e foi consolado por ela. Abraão ficou em paz com o casamento do seu filho. Rebeca recebeu um bom marido e o próprio servo, com certeza, foi muito bem recompensado e elogiado pelo seu Senhor. Uma oração que reverberou na vida de muitas pessoas. Então, crie esse hábito, coloque isso na sua lista, na sua rotina. Tenha uma vida de oração constante com Deus. Esteja sempre em oração. A oração é uma conversa. Esteja sempre em conversa com Deus. E também não deixe de fazer a sua parte. Tenha junto da sua fé as suas obras. Tenha junto da sua oração a sua ação. Você será muito bem recompensado e você verá Deus respondendo às suas orações. Deus gosta de abençoar e quando nós colaboramos, a gente está fazendo com que Deus traga para a nossa vida muitas bênçãos que Ele deseja nos dar. Eu espero que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também recebam essa mensagem e que você seja muito abençoado também, que a sua vida seja uma vida de oração, para que você tenha uma vida de respostas e uma vida de bênçãos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele permitir.